Saudações a todos. O meu nome é Zaid Jalá. Venho aqui mais uma vez apresentar um vídeo, uma videoaula, né? Sobre a norma 12. Perdão. Sobre a norma 12, Imposto sobre Rendimento. Então, tenho aqui a estrutura do meu slide, da minha apresentação neste caso, que é o que vamos encontrar aqui nos slides que se seguem. Então, eu aqui neste trabalho vou abordar sobre o objetivo da norma 12, vou abordar também sobre o âmbito da aplicação, falar sobre alguns conceitos fundamentais quando falamos desta norma. Vamos falar sobre os impostos correntes, impostos diferidos, explicar um bocado também sobre as diferenças temporárias, o reconhecimento, a mensuração, a apresentação nas DFs. Eu vou dar aqui um exemplo prático, as divulgações obrigatórias também. E como tenho feito nas minhas apresentações, vou deixar lá no fim alguns pontos chaves, que são aqueles pontos que nós temos que ter em conta quando estamos a abordar as normas. Então, para começar, vamos aqui falar do objetivo da norma 12. Como forma introdutória, né? Eu vou aqui dizer que esta norma é uma norma, posso assim dizer, um bocado complexa. Se calhar até uma das mais complexas que temos no nosso PGC. Porque esta norma, ela associa duas realidades totalmente diferentes, que é a contabilidade e a fiscalidade. Só que, pronto, essas duas vertentes sempre acabam se encontrando, mas nem sempre coincidem. Então, é por isso que existe a norma 12 para regular essa diferença. Então, esta norma também existe para garantir que as consequências fiscais de todas as transações da empresa sejam corretamente reconhecidas nas nossas DFs. Tanto as do período atual, como as que vamos sofrer ou que vamos sentir em períodos futuros. Então, temos aqui no meu slide um pequeno resumo de quais são os objetivos, que é estabelecer o tratamento contabilístico dos impostos sobre o rendimento, que é isso que eu expliquei um bocadinho agora. Então, naquilo que eu disse, que esta norma abrange tanto os impostos, tanto as do período corrente, como as do período futuro. Então, temos aqui, esta norma abrange dois tipos de imposto, que é o imposto corrente, que é do período atual, e o imposto diferido também, que vamos ver lá mais abaixo com mais detalhes. Então, o imposto diferido, que é de períodos futuros. Esta norma também nos permite garantir o reconhecimento das consequências fiscais das transações e garante o reconhecimento dos ativos por impostos diferidos. Então, vamos aqui dando continuidade ao âmbito da aplicação. Aqui no âmbito da aplicação é onde a gente vou explicar onde e quando é que se aplica esta norma. Então, esta norma é aplicada a todos os impostos sobre o rendimento. Neste caso, são os impostos que nós calculamos com base nos lucros da empresa. E quais são esses impostos? É o IRPC, que é o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, que aplica-se a todas as empresas, né? Com uma taxa geral de 32%.
E também esta norma pode ser aplicada ao IRPS, que é o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, que aplica-se a pessoas singulares com atividade empresarial. Então, e também temos aqui ao que não se aplica esta norma. Esta norma não se aplica a subsídios governamentais e não se aplica a créditos fiscais de investimento. Então, também não se aplica a custos do capital próprio. Por exemplo, aos dividendos que são pagos aos acionistas. Estes não são impostos por rendimento, sobre o rendimento. E temos também os juros. Os juros. Então, os juros são tratados na norma 25, que são instrumentos financeiros. Então, esses juros não são tratados aqui nos impostos sobre o rendimento. São tratados na norma, onde lá encontra-se as próprias regras. Então, também não são aplicados os subsídios governamentais, porque estes subsídios governamentais também têm um tratamento específico na sua norma, que é a norma 26. E os créditos fiscais de investimentos, que seriam talvez incentivos fiscais dados pelo Estado, né? O Estado não pode, talvez podemos estar num regime assim especial em que o Estado pode nos subsidiar pela nossa atividade, pode nos dar um incentivo fiscal. Então, estes créditos fiscais de investimento não são calculados sobre o lucro, então não faz parte do nosso rendimento. Trago aqui alguns conceitos fundamentais desta norma, que temos aqui o resultado contabilístico, o lucro tributável, diferença temporária, base fiscal e taxa de imposto efetiva. Então, começando pelo resultado contabilístico, o que é? O resultado contabilístico é o lucro ou prejuízo apurado segundo as regras da contabilidade que são encontradas no PGC. Então, antes de qualquer dedução de imposto. Este é o resultado que nós encontramos na demonstração de resultados, aquele que vem antes do imposto, que é os nossos proveitos menos os nossos custos, que isso pode vir a dar um prejuízo se tivermos custos a mais que os proveitos e lucro se os nossos proveitos forem superiores aos nossos custos. Depois temos também o lucro tributável, que é o resultado calculado segundo as regras fiscais. Então, aqui, o lucro tributável é calculado seguindo as regras fiscais. Temos tendo em base a legislação fiscal, né? Neste caso. E dentro da legislação fiscal temos o código do IRPC. Porque lá nós encontramos, nós podemos ter o nosso lucro ou prejuízo já do exercício. Mas assim sendo, temos também que calcular o resultado fiscal. Por quê? Porque nós, ao calcularmos o nosso lucro tributável, existem despesas que, de acordo com a legislação fiscal, com o código do IRPC, existem despesas que não são fiscalmente aceitas. Então, essas despesas nós encontramos lá no código do IRPC e devemos deduzir. Temos uma folha de cálculo, que é o modelo 22, e deduzimos lá esse lucro tributável. Então, este resultado acaba sendo frequentemente, né, para não dizer sempre, com muita frequência acaba sendo diferente do nosso resultado contabilístico, devido a essas deduções que são feitas para termos o lucro tributável. Depois temos aqui a diferença temporária. A diferença temporária é a diferença entre o valor contabilístico de um ativo ou passivo e a sua base fiscal. Então, por que chamamos de temporário? Porque esta diferença anula-se ao longo do tempo. Nesse caso, hoje pode ser diferente, mas num futuro próximo vai convergir ou vão se encontrar os valores dos resultados.
Depois temos também a base fiscal. A base fiscal é o valor que o fisco atribui a um ativo ou passivo para efeitos do cálculo do imposto. Por exemplo, o fisco não pode aceitar certas depreciações ou provisões que a contabilidade reconhece. Então, existem alguns reconhecimentos que a gente faz na contabilidade que o fisco não aceita. Então, daí haver esta parte da base fiscal, que é onde o fisco vai atribuir um valor a um ativo ou passivo para os efeitos do cálculo. E depois temos a taxa de imposto efetiva, que é o rácio entre o imposto total suportado e o resultado contabilístico antes do imposto. Esta taxa de imposto efetiva nos permite perceber quanto de cada 100 meticais de lucro vai para o Estado. Então, nós aqui, nesta taxa de imposto efetiva, nós dividimos o imposto total pelo resultado contabilístico, ele vai nos dar um rácio, que depois podemos multiplicar pelo nosso resultado para saber quanto de cada quanto daquele valor, nesse caso, de cada 100 meticais daquele valor do nosso lucro está a ir ao Estado em imposto. Então, a seguir, temos aqui o imposto corrente, que é um dos assuntos tratados aqui nesta norma, eu tinha lá no início. Então, o imposto corrente é aquele imposto que a empresa deve pagar ao Estado relativamente ao período atual, nesse caso. Como é que calculamos este imposto? Este imposto é calculado com base no lucro tributável do período, que é aquele resultado contabilístico que a gente encontra. Então, depois daí, vamos fazer os ajustamentos fiscais, acrescentar os gastos não dedutíveis, que são aquelas despesas não aceitas fiscalmente. Então, temos exemplo de algumas multas, provisões e alguns custos também que o fisco não aceita na totalidade. Por exemplo, temos o caso de combustíveis das viaturas. O fisco só aceita 50%, enquanto que na contabilidade nós assumimos o custo todo, na sua totalidade. Enquanto que para o fisco é só 50% que é dedutível. E então, depois disso, deduz-se dos rendimentos isentos. Então, o resultado desta operação é que será o nosso lucro tributável, sobre o qual iremos aplicar a taxa de imposto, que é de 32%. Então, a seguir, temos o imposto diferido. Então, este imposto diferido é um dos conceitos um bocado mais complicados desta norma, mas é um conceito também fundamental na abordagem desta norma, devemos ter sempre em conta isto aqui. Então, este imposto diferido é resulta do fato da contabilidade e o fisco não reconhecerem os mesmos valores no mesmo momento. Então, se nós na contabilidade não reconhecemos o mesmo resultado que o fisco naquele momento, então vamos acabar tendo essa diferença que vai gerar um imposto diferido. Então, é resultado de diferenças temporárias entre o resultado contabilístico e fiscal. Então, a ideia que nós temos de ter é a seguinte, aqui em forma de exemplo, só para a gente discutir um bocadinho a norma. Se hoje a contabilidade reconhece um gasto que o fisco só vai aceitar amanhã, acaba criando aquela diferença temporária. Então, no futuro, quando o fisco aceitar este gasto, o imposto será menor. Então, isto acaba sendo um benefício fiscal futuro, que acaba sendo o ativo por imposto diferido. E também há uma outra vertente, né? Que podemos olhar um raciocínio inverso a este aqui que eu dei agora. Se a contabilidade reconhece um rendimento que o fisco só vai tributar amanhã, isso também vai criar uma diferença temporária. Então, que é onde será considerado um passivo por imposto diferido.
Então, por quê? Estamos a dizer que a contabilidade reconheceu um rendimento hoje, mas o fisco só irá tributar amanhã. Então, nós vamos ter uma dívida fiscal futura, razão pela qual será um passivo por imposto diferido. Então, tenho aqui neste slide uns pontos que nos dão a entender mais ou menos isso que eu acabo de explicar aqui. Então, a seguir, vamos às diferenças temporárias. Trago aqui com alguns exemplos isto. Então, aqui nós vamos explicar um bocado aqueles assuntos que abordamos no slide anterior. Então, temos aqui o que pode vir a originar um passivo por imposto diferido. Quando temos amortizações contabilísticas maiores que as amortizações fiscais. Neste caso, a contabilidade pode usar uma vida útil de 5 anos para um equipamento, enquanto que o fisco a posterior só vai aceitar 8 anos. Nos primeiros anos, a contabilidade vai amortizar mais do que o fisco aceita. Então, isto significa que o resultado contabilístico será menor que o tributável. Vamos pagar menos imposto hoje, mas no futuro, quando a situação se inverter, iremos pagar mais. Então, é considerado um passivo diferido. Então, temos aqui o nome passivo por imposto diferido. E também temos os réditos reconhecidos antes de serem contabilisticamente... os réditos reconhecidos antes de serem tributados. Então, vamos lá. Aqui a empresa reconhece contabilisticamente um rendimento, mas o fisco só vai tributar no ano seguinte. Então, hoje, ao reconhecermos este ativo, aliás, este rendimento, o imposto será menor, mas amanhã, nesse caso futuramente, será maior. Então, isso também acaba gerando um passivo diferido, porque são custos que teremos futuramente. E agora, o que origina o ativo por imposto diferido? Então, temos aqui provisões não dedutíveis fiscalmente no período. Então, aqui o que acontece? A empresa reconhece contabilisticamente uma provisão para créditos de cobrança duvidosa. Então, isto é um gasto, mas o fisco só irá aceitar essa dedução quando a perda for efetiva. Então, hoje nós vamos pagar mais imposto por termos reconhecido contabilisticamente essa provisão como um gasto. Mas no futuro, vamos pagar menos quando o fisco reconhecer esse nosso gasto. Então, isto acaba gerando-nos o ativo diferido. E depois temos também prejuízos fiscais a reportar para anos seguintes. Então, quando a empresa tem um prejuízo fiscal neste exercício, esse prejuízo pode ser transferido para períodos seguintes. Então, nesse caso, quando temos aqui resultados transitados, então, esse nosso prejuízo acaba sendo um resultado que vai transitar para o ano seguinte. Então, nos anos seguintes, se por acaso formos a ter lucros, então, desse nosso lucro, vamos deduzir os nossos prejuízos fiscais anteriores. Então, isto será um benefício fiscal para nós no futuro, razão pela qual é um ativo diferido. Por quê? Porque aquele prejuízo irá amortizar o nosso lucro em uma certa quantia e irá reduzir o valor que nós temos que pagar do imposto. Então, a seguir, temos o reconhecimento. Quando é que nós registramos o imposto diferido? É aqui onde respondemos essa questão. Então, para os passivos por impostos diferidos, o reconhecimento é feito sempre. Sempre são reconhecidos. Então, a norma quanto a isto é taxativa. Diz que os passivos por impostos diferidos devem ser reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, sem exceção. Isto por quê? Porque estas
estes passivos representam obrigações reais que a empresa vai ter de cumprir no futuro. Então, não temos razão nenhuma para esconder isto aqui no balanço. São apresentados. Então, para o caso de ativos por imposto diferido, aqui há uma condição. Podem ser reconhecidos se for provável a existência de lucros tributáveis futuros suficientes. Então, neste caso, estamos a dizer o quê? Que o ativo por imposto diferido só será reconhecido se for provável que no futuro a gente tenha lucros tributáveis suficientes para absorver aquela diferença temporária dedutível. E por que há este cuidado aqui, esta cautela? Porque se a empresa não tiver lucros no futuro, o benefício fiscal nunca irá se concretizar. E registarmos um ativo, e registaremos um ativo que nunca se vai realizar, seria enganador. Então nós não podemos registrar um ativo que nunca vai se concretizar, porque se a gente faz isso, estaremos a mentir. Então estaríamos a violar um dos princípios da contabilidade, que é a transparência. Então estaríamos a mentir, a nossa informação já não seria transparente, ia passar uma diferença da realidade. E depois temos também a reavaliação obrigatória em cada data de balanço. Aqui, a cada data de balanço, a empresa deve rever os ativos por imposto diferidos registrados. Se já não for provável haver nenhum lucro futuro que seja suficiente, o ativo deve ser reduzido ou eliminado, porque já não há esse ativo. Então, já não há aquela probabilidade de termos esse lucro futuro. Porque há casos que a gente pode registrar que temos um lucro futuro, mas quando chegar à altura, vermos que aquilo não se concretizou por eventualidades. Então, quando há esses casos não se realizar, nós devemos eliminar ou reduzir o valor do ativo naquilo que o ativo amortizou, né? Então, depois temos aqui a mensuração. Aqui na mensuração, nós vamos perguntar a que valor se aplica ou a que valor se registram os impostos diferidos. Ok, aqui vamos lá, primeiro ponto. Usar as taxas fiscais aprovadas ou substancialmente aprovadas. Então, aqui devemos usar taxas fiscais que são aprovadas ou substancialmente aprovadas. A data do balanço e que se espera que estejam em vigor quando o ativo ou passivo se reverter. Então, aqui nós não podemos usar taxas que se esperam para o futuro, mas que ainda não estão legalmente aprovadas. Então, se temos uma taxa que se espera para o futuro, mas já está legalmente aprovada, podemos usar. Mas a base é usarmos aquelas taxas que já estão aprovadas. Nesse caso, nós temos, por exemplo, a taxa de 32%. Todos sabemos que é a taxa que está aprovada, pelo menos até o exercício econômico anterior, é a taxa que está-se a usar. Então, é essa taxa que deve-se usar. Depois, temos também taxas esperadas de reversão, que é que aplicar as taxas esperadas para o período em que o ativo ou passivo se reverterá. Então, se a empresa não sabe que uma diferença temporária vai se reverter dentro de 3 anos, deve usar a taxa que vai estar em vigor daqui a 3 anos. Então, se já estiver aprovada essa taxa, nós fazemos isso. Se a taxa já estiver aprovada, a empresa vai usar a taxa que estará em vigor daqui a 3 anos. Mas se não estiver, ou se não soubermos qual é a taxa que estará em vigor daqui a 3 anos, usamos a taxa atual. E aqui também não se desconta ativos e passivos por impostos diferidos. Então, ao contrário de outros ativos e passivos financeiros, os impostos diferidos nós não descontamos, não são descontados para o valor atual. Então, vamos registrar pelo valor nominal, mesmo que estes só venham a pagar ou recuperar daqui a muitos anos. Então, isto aqui acaba sendo uma simplificação ou uma forma de facilidade que esta norma nos adota, né? Acaba adotando esse método.
E depois temos a rever os ativos por imposto diferido em cada data de balanço, que é a revisão periódica dos ativos. Então, em cada data de balanço, os ativos por impostos diferidos devem ser revistos. Então, se a perspectiva de lucros piorar, vamos reduzir o ativo. Mas se aumentar, nós podemos aumentar também o nosso ativo. A seguir, temos aqui as apresentações nas demonstrações financeiras. Então, como é que devem ser feitas como é que deve ser feita a apresentação nas DFs deste nosso imposto, né? De acordo com a norma. Então, no balanço é reconhecido como imposto corrente, ou melhor, é apresentado como imposto corrente quando aparece como ativo corrente se houver um pagamento em excesso ou adiantamento, ou como passivo corrente se houver imposto a pagar. Então, já sabemos que é corrente porque respeita ao período atual. Neste caso, não vai transitar para o outro período, só irá ser dentro daquele ano. Então, a razão pela qual é registrado como imposto corrente ou imposto diferido. Então, desculpem, é imposto corrente quando é dentro do ano. Então, será imposto diferido quando aparece como ativo não corrente ou passivo. Ativo ou passivo não corrente, aí consideramos imposto diferido. Por quê? É não corrente porque esta reversão está prevista para períodos futuros, que é aquele caso que falamos no slide anterior. Se for algo que pode vir a acontecer daqui a 3 anos ou 2 anos, uma coisa futura, aí não é corrente, porque não é uma obrigação ou um benefício que teremos de forma imediata. Então, aqui na demonstração de resultados, como é que ele é apresentado? Na demonstração de resultados, o gasto total do imposto do período aparece numa linha própria, que temos lá na DR. E esta linha é composta por duas partes, que é o gasto ou rendimento de imposto corrente e gasto ou rendimento de imposto diferido. Então, gasto ou rendimento de imposto corrente é aquele que diz é corrente, então responde ao período atual. E depois temos gasto ou rendimento do imposto diferido, que é aquela variação de impostos diferidos durante o período. Mas agora, há um ponto que eu observei aqui ao fazer a análise desta norma, né? Que eu percebi que é possível que o gasto do imposto corrente seja muito diferente do gasto total de imposto, devido à causa do imposto diferido. Então, uma empresa com muitos ativos diferidos pode ter um gasto de imposto total muito baixo, e mesmo tendo um imposto corrente elevado. Então, há que termos atenção quando estivermos a fazer a apresentação no balanço destes impostos, devido a este ponto, né? Então, depois, vamos aqui a seguir, ao slide a seguir, vamos ter aqui um pequeno exemplo prático. Vamos ter um pequeno exemplo prático, que este exemplo vai nos fazer perceber um bocado os conceitos que nós abordamos nos slides anteriores e com valores concretos, né? Que é para a gente só entender. É como se fosse um pequeno exercício, mas em forma de exemplo. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui os dados do resultado contabilístico, 1 milhão de meticais, provisão não dedutível fiscalmente, que podem ser aquelas multas, por exemplo, provisão para créditos duvidosos que nós não temos certeza, né? Que então isto não é aceito pelo fisco, não é aceito fiscalmente, então 200 mil. E vamos ter também a taxa de 32%. Então, neste caso, nós temos o resultado contabilístico de 1 milhão mais a provisão não dedutível, 200 mil. Então, o nosso resultado contabilístico reconheceu esta provisão aqui como um custo. Então, porque o fisco não aceita, esta provisão não é dedutível. Então, devemos adicionar ao nosso lucro. Então, assim sendo, será 1 milhão mais 200 mil.
o nosso lucro tributável será de 1.200.000. Então, o nosso IRPC, a taxa de IRPC, que são os 32%, irá incidir sobre o valor do lucro tributável e não exatamente do lucro contabilístico como nós teremos lá na DR. Daí que vai originar aquela diferença. Então, vamos ter aqui o imposto corrente, será 1.200.000 vezes 32%, que é o que nós vamos pagar ao Estado neste período, 384.000. Mas também teremos um ativo por imposto diferido, que será aquele imposto de provisão que não é dedutível agora, mas no futuro pode vir a ser dedutível quando essa perda já for efetiva. Então, isto aqui vai nos gerar um benefício fiscal. Então, que vai ser 200.000 vezes 32%, 64.000. Então, isto aqui será ativo, porque é um benefício fiscal futuro que nós teremos. E passo aqui ao slide das divulgações obrigatórias. Então, aqui nas divulgações obrigatórias, as divulgações da norma 12 são muito extensas, porque os impostos são um tema muito sensível para os utilizadores das DFs, né? Então, a empresa deve divulgar de forma obrigatória as seguintes informações: as componentes do gasto ou rendimento de impostos, a reconciliação entre taxa efetiva e taxa nominal, as quantias de ativos e passivos por imposto diferido, os prejuízos fiscais e créditos fiscais não utilizados e as diferenças temporárias associadas a investimentos em subsidiárias. Então, vamos lá explicar um bocadinho esses pontos que nós temos aqui. As componentes do gasto de imposto é obrigatório e é importante divulgar isto aqui em que sentido? Devemos detalhar quanto é que é o imposto corrente e quanto é que é o imposto diferido, para que os nossos utilizadores percebam a composição do gasto total. Então, nós vamos ter aqui, suponhamos, né, por exemplo, que temos um imposto diferido ou um imposto corrente. Nós devemos especificar ali nas nossas demonstrações financeiras, nesse caso no balanço, identificar o que é corrente e o que é diferido, para que os nossos utilizadores possam perceber qual é a situação e qual é a composição dos nossos gastos totais. Depois temos também a reconciliação da taxa efetiva. Nós aqui devemos explicar por que razão ou por que motivos a taxa do imposto efetivo, que é aquilo que nós dissemos lá em cima, né, de gasto total dividido pelo resultado contabilístico, é diferente da taxa nominal, que é de 32% aqui no nosso país. É a taxa que está em vigor até então. Então, esta reconciliação é muito importante porque vai mostrar o impacto dos gastos não dedutíveis, rendimentos isentos e outros ajustamentos. Então, é por isso que é muito importante nós fazermos esta reconciliação também e deixar claro nos nossas DFs, para que possa-se perceber o que é que aconteceu. É obrigatório também registarmos ou divulgarmos, né, as quantias de ativos e passivos diferidos. Nesse caso, por imposto diferido. Então, aqui é importante discriminar os ativos e passivos por impostos diferidos, agrupados por tipo de diferença temporária. Então, aqui nós vamos agrupar por tipo de diferença temporária. Nós dissemos que temos lá dois tipos de diferenças. Então, aqui vamos ver o tipo de diferença temporária, para que os nossos utilizadores percebam de onde vêm essas quantias ou essas diferenças. E depois, prejuízos fiscais e créditos fiscais não utilizados. Também é importante divulgarmos esta informação, que aqui devemos divulgar os prejuízos fiscais, créditos fiscais que nós ainda não utilizamos, mesmo que não tenham sido reconhecidos no ativo diferido para nós. Então, nós devemos sempre também divulgar esses prejuízos acumulados, neste caso, para o fisco, né? É importante porque, por mais que eles não tenham reconhecido o ativo diferido,
nós temos que divulgar isso para poder ter conhecimento que temos lá alguns, vamos lá, prejuízos fiscais ou créditos que estão a nosso favor no momento que nós formos a ter um lucro, por exemplo. E também é obrigatório divulgar as diferenças temporárias de investimentos. Nesse caso, diferenças temporárias associadas a investimentos em subsidiários. Então, por que deve-se divulgar isto? Porque deve-se divulgar as diferenças temporárias associadas a investimentos em subsidiárias e associadas a empreendimentos conjuntos, porque tem regras especiais para haver este reconhecimento. Então, já de forma a finalizar, trago aqui alguns pontos chaves, que são aqueles pontos que nós temos que ter sempre em consideração para, durante a abordagem da norma, ou quando a gente lembrar da norma, precisar da norma, nós devemos ter pelo menos estes pontos em consideração. Vamos lá, o imposto corrente. Este imposto corrente já sabemos que é calculado sobre o lucro tributável do período. Então, este é um imposto real que vai se pagar ao Estado. Então, calculado de acordo com as regras fiscais e não as regras contabilísticas. Depois temos o imposto diferido, que resulta de diferenças temporárias. Então, este imposto diferido existe porque a contabilidade e o fisco não reconhecem valores no mesmo momento. Então, daí onde eu digo que há aquela diferença, né? O nosso resultado contabilístico não é igual ao resultado fiscal. Então, estas diferenças são temporárias e um dia serão anuladas futuramente. Então, é um ponto a termos em conta. Depois, o passivo diferido. Sabemos que o passivo diferido sempre deve ser reconhecido, que isto aqui representa uma obrigação fiscal futura. Aqui não há exceção, nós reconhecemos sempre. Então, é um ponto mesmo chave, saber que quando há passivo diferido, deve ser sempre reconhecido. Então, depois temos o ativo diferido. Este ativo diferido é aquele que abordei lá mais acima, que eu disse que só é reconhecido se os lucros futuros forem prováveis, ou se houver lucros futuros prováveis. Então, aqui é onde nós temos um benefício fiscal futuro. Só se reconhece se este benefício for provável aproveitar-se. Então, se a empresa tiver dificuldades e não tiver perspectiva dos lucros, não se reconhece. Aqui é a condição. Se for provável a gente prever esses lucros, a gente reconhece. E se não tivermos uma perspectiva ou não tivermos certeza, não devemos reconhecer como ativos diferidos. E depois temos aqui a mensuração. A mensuração é feita sempre pelas taxas fiscais vigentes à data do balanço. Então vamos usar sempre a taxa que está em vigor ou a taxa que foi aprovada para este exercício. Nesse caso, nesse momento que estamos a elaborar as nossas demonstrações financeiras, ou seja, o nosso balanço. Então, sem descontar o valor temporal do dinheiro. Então, termino aqui o meu trabalho. Muito obrigado. Espero que tenham percebido. Estou aberto a responder todas as questões, todas as dúvidas e agradeço.